que aí fica... Bom, boa noite a todos. Vamos dando então início à aula de hoje, a primeira aula desse grupo. Vamos falar um pouco sobre cuidados pré e pós-operatórios em cirurgia cardíaca. É um apanhado geral, então se tiverem dúvidas, coloquem no chat para a gente poder responder essas dúvidas, tá? Se o som estiver baixo, vocês me avisam, tá? Bom, na anatomia cirúrgica, passando bem rápido, né? O nosso coração tem algumas particularidades, é bom lembrar das 4 câmaras cardíacas, né? Da cavidade, a necessidade e o cuidado que é feito essas câmaras cobertos pelo saco pericárdico, né? Ele é bem protegido, então ele fica posterior ao externo, né? Na face anterior e as vértebras na face posterior, né? Então, próximo nós vamos ter o esôfago na posição e a posição descendente da aorta. Geralmente, a vida toda, né? Ele consegue bombear 5 litros de sangue por minuto durante toda a nossa vida, né? Isso independente do nosso tamanho. De acordo com o tamanho, nós também temos algumas variações do peso dessa câmara cardíaca, né? Na literatura, a gente encontra, então, medidas entre 13 e 15 centímetros de altura e 9 centímetros de largura e 6 centímetros de espessura, né? É um músculo, então ele precisa bombear. E dessa necessidade, essa espessura, né, desse músculo. Nos homens, ele é maior do que nas mulheres, até mesmo pela questão fisiológica e mesmo anatômica, né? Então, sempre a gente vai encontrar, né, maior no homem do que na mulher. Quando a gente fala da parede cardíaca, nós dividimos de forma didática em epicárdio, miocárdio e endocárdio, né? Então, é uma membrana que vai sempre conseguir cobrir essas particularidades dessas câmaras cardíacas. E nisso nós temos a membrana fibrocerosa, né? O próprio pericárdico, assim como em outras estruturas e na cobertura de outros órgãos, nós temos a membrana, sempre a gente divide a parte que é visceral e a parte parietal, né? Então, sempre a porção visceral é aquela que recobre diretamente aquele órgão, e a parietal é que fica mais externa a esse órgão, né? Os grandes vasos, os maiores grupos de vasos, eles estão na aorta e no tronco pulmonar e nas veias cavas e veias pulmonares, né? A inervação, né? Para que ele funcione, a gente precisa que ele tenha esse fluxo de inervação, né? Então, as fibras nervosas autônomas, elas surgem do plexo cardíaco, né? Geralmente anterior à traqueia, tá? Então, são formadas tanto por fibras simpáticas quanto parasimpáticas e geralmente estão associados ao longo dos vasos coronarianos e do nó sinoatrial. Nós temos também a parte esquerda do coração, ela recebe um sangue oxigenado, né? Então, além do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, nós temos os pulmões, o pulmão, no pulmão as veias pulmonares, a aorta, né? E do lado direito nós temos aquele sangue que é desprovido, né? Ou tem uma quantidade menor, desprovido não, tem uma quantidade menor de oxigênio, né? Então, sempre lembrar disso pela troca gasosa. Quais são os procedimentos, então, que a gente vai vivenciar e pode vivenciar dentro da parte cardíaca? O mais comum deles todos é a revascularização do miocárdio, seja ela com ou sem circulação extracorpórea, a pericardiotomia, as cirurgias de válvula, né, ou a reparação dessas válvulas, a depender da patologia de base, né, uma as mais comuns, né, mitral, tricúspide, veja se você está com o som aumentado. Não sei, acho que o pessoal, eu tinha testado antes, acho que tá dando para a galera escutar.
As cirurgias de válvula tricúspide, aórtica torácica, né? E aí entram também depois as cirurgias maiores, de maior complexidade, que seriam, então, o transplante de coração e coração-pulmão, né? E as pequenas cirurgias dentro da cirurgia cardíaca seriam as cirurgias de distúrbios de condução. Então, iniciando na visita pré-operatória, ela é muito importante para que haja um contato e uma diminuição da ansiedade daquele paciente em relação ao procedimento. Então, é o momento em que o enfermeiro conhece o paciente, percebe as necessidades, os meios, os anseios e consegue, através de uma orientação, de todo o percurso que segue naquele pré-operatório, poder acalmar com essas orientações, né, esse momento, né? E nisso, a visita pré-operatória não só serve para aliviar esse medo e esse anseio desse paciente, como também para fazer um levantamento de uma forma geral. Então, nós vamos colher um histórico de enfermagem, fazer o exame físico, ele é muito importante no paciente cardíaco, tá? Vocês vão encontrar muito na ausculta as alterações que depois no pós-operatório vocês veem a recuperação, né, dessa alteração. Então, arritmia, né, escutar uma terceira bulha nos casos de dificuldade de bombeamento, então tem, né, é bem perceptível e, assim, eu oriento todos a fazerem essas auscultas, quem passar pela cirurgia cardíaca, porque a gente consegue ver já essa evolução no pós-operatório, claro, um pouquinho alterado por conta do derrame pericárdico no pós-operatório, que é normal, mas, de uma forma geral, a gente consegue ver direitinho. Então, orientar o paciente quanto a todas as etapas, né, do pós-operatório de cirurgia cardíaca, explicar que ele vai necessitar de UTI, por que essa necessidade de UTI, tá? Porque eles têm muito medo da terapia intensiva, né, porque associam muito isso à morte, né, mas esse nem é o momento mais delicado, né, da cirurgia cardíaca, e sim quando nós temos cirurgias grandes de revascularização, que seria o retorno, né, à circulação normal. Esse seria o momento mais delicado da cirurgia. Bom, na assistência perioperatória, nós temos a admissão de sala, né, por ser uma cirurgia que demanda de muito equipamento, a sala deve ter esse espaço, tá? Então, inicia pela indução anestésica, monitorização, posição e separação de todas as drogas, né? Posicionamento desse paciente, geralmente por ser uma cirurgia de longo período, algumas salas são equipadas com colchões que permitem o aquecimento desse paciente, né? Manter o aquecimento desse paciente, ou até mesmo a oscilação para evitar, né, pressão em algum local. Bom, aí inicia com a esternotomia, o bypass cardiopulmonar, a proteção miocárdica é muito importante e também a questão da hipotermia nesses pacientes. Observem que quando vocês entram, tem a opção de um microfone, vocês precisam alterar para conseguir escutar, tá? Então, na enfermagem perioperatória, o que a gente vai avaliar? O histórico, né? O exame físico. Nesse exame físico, a gente vai verificar coisas que são comuns na maioria dos... olha, consegui desligar aqui. Então, nessa assistência perioperatória, a gente deve fazer o exame físico, né?
onde nós vamos verificar na pele ressecamento, frieza, diaforese, palidez, o edema, o enchimento capilar, como que ele se encontra, né? Se ele já tem alguma lesão, alguma petequia, né? São pacientes que eles apresentam petequias, às vezes equimoses, pela necessidade de coagulação constante, né? Da anticoagulação prévia ao procedimento cirúrgico, né? Pela doença de base. Então, isso é importante a gente verificar até para que consiga comparar no pós-operatório como que está essa circulação desse paciente, né? O nível de consciência, a memória, a compreensão, condições emocionais, por quê? Nós também temos uma faixa etária para essa cirurgia de pacientes com uma idade já mais avançada. E o processo anestésico pode gerar algumas alterações, né, do nível de consciência, e a gente precisa saber se a prévia anterior desse paciente estava correto, assim, estava normal, ou se já tinha mesmo alguma alteração de memória, de compreensão, né, que pudesse ser exacerbada no pós-operatório após a condição anestésica, né? E além disso, a questão de a gente entender melhor o paciente, porque pode haver pequenos micro-AVCs quando a gente não tem uma circulação adequada cardíaca, né? Então, na avaliação respiratória também, a questão de verificar se ele já usa nessa respiração músculos acessórios, né? Se ele, no momento de respirar, ele tem muita abertura das narinas, porque isso inclui esforço, né? Essa ausculta cardíaca, né? Ausculta pulmonar, desculpa, com a presença de estertores e síbalos, né? Então, que pode indicar que ele tem um edema pulmonar, né? Então, ele é um paciente que tem que ter uma restrição hídrica, tá? Então, são pacientes que às vezes eles agravam no pós-operatório, que a gente tem muito aquela mania de dizer, tem que beber líquido. Não. O paciente cardíaco, ele tem uma quantidade de líquido que ele vai suportar no pós-operatório. Então, se ele cursa com edema de membros inferiores, não é só a desproteína, né? Pouca proteína, e sim também o excesso de líquido, né? E lembrem-se que se ele está tentando reestruturar um órgão muscular, né, a gente também não pode ofertar líquido demais. Então, às vezes, alguns desses pacientes têm restrição de 1 litro de líquido, 1,5 litro ao dia, indiferente de qual é o peso dele, tá? Se ele é obeso ou não, tá? Não segue aquela regra de 30 ml por quilo de peso que a gente usa para o paciente, né, rígido, normal, sem problema cardíaco. A ortopenia e a dispneia também é importante observar, por quê? Pelo tempo de cirurgia, né? Então, são cirurgias longas, né? Eu tenho que saber se ele já tem essas alterações respiratórias, né? Para que depois, no pós-operatório, todo esse processo de ajuste desse paciente seja melhorado e de forma mais lenta, né? Porque senão ele pode fazer uma síncope no momento que a gente solicite que ele ande, que ele, né, saia do leito. Bom, temos também que ter atenção à dor, né? A dor é um fator estressante do miocárdio, por isso é um paciente que não pode sentir dor, tá? Além da dor, tem uma questão muito importante, dependendo da alteração da doença de base, é um paciente que também não pode ter alterações emocionais muito repentinas, tá? Então, uma briga, sei lá, alguma coisa que interfira, né, nessa condição emocional, pode piorar, né, essa questão do pré e pós-operatório desse paciente, tá? Então, lembrando que no frio nós temos um aumento da sobrecarga cardíaca, né? E aí aumenta também, né, o metabolismo desse paciente. Então, na ausculta cardíaca, a gente vai verificar se tem sopro, se tem atritos, né? Isso a gente consegue verificar ainda no pós-operatório desse paciente lá na UTI, tá?
Às vezes, assim, o sopro some, dependendo da patologia que ele foi direcionado para a cirurgia, mas existe um atrito pleural ou um atrito pericárdio, que é possível escutar nitidamente quando a gente faz a ausculta, tá? Mas isso é transitório do pós-operatório. Verificar sempre pulsos, não só pulsos periféricos, no paciente cardíaco, a gente precisa verificar sempre pulso carotídeo, tá? Para entender como é que está essa função. Existe um sistema de classificação, né, que mostra a gravidade, né, desse paciente na condição cardíaca. Ele é dividido em 4 classes. Então, vai da classe 1 à classe 4. Na classe 1, para que vocês tenham ideia, é o paciente que tem uma doença cardíaca sem sintomas de síncope, fadiga, né, tem uma dispneia ou dor angiosa, então, o paciente mais tranquilo. Já na classe 4, é aquele paciente com uma doença cardíaca que impede ele de movimentar, né, que aqueles pequenos esforços, isso, é essa escala, sim. A pequenos esforços, ele acaba tendo aquele cansaço, desconforto, né, e esse cansaço, ele prejudica ainda mais a condição física desse paciente para o procedimento cirúrgico. Geralmente, na classe 4, esses pacientes são muito, assim, é muito colocado para eles a questão do procedimento cirúrgico, às vezes, ser de tanto risco que eles desistem do procedimento, sabe? Então, são pacientes bem mais graves e a fração de ejeção deles é baixa, então, isso é tudo explicado no pré-operatório. Já vi vários deles desistirem do procedimento em razão disso, né, pela própria gravidade. É um paciente que pode ficar na mesa após a cirurgia, né? Então, para vocês entenderem, né, esse escalonamento. E que nos ajuda, né, quem tiver na cardíaca consegue visualizar isso direitinho, tá? E prejudica pós-operatório, né, porque é um pós-operatório muito mais complicado. Então, o que é usado, né, no procedimento? Nas pinças vasculares, são caixas que tem muito material, né, são pinças bem específicas para não ter trauma nesses vasos, a serra external e o motor, né? Muitas vezes a serra não funciona, tem aquelas coisas, né? É sempre um estresse ali no começo para que tudo saia direitinho, né? Então tem que ter também o fibrilador externo, o desfibrilador de CD, as pás, né? O gerador interno e externo do marca-passo, o balão intraórtico, as bombas de assistência mecânica, né, e materiais específicos para o procedimento em questão. Então, se for uma troca de válvula, tem que ter a válvula disponível, né? E esse negócio de válvula, ele é bem complexo, né? Hoje em dia, a gente usa muito mais as válvulas biológicas, né? Que entrou em desuso a mecânica, né? Então, a gente escuta, até quando vai fazer o exame do paciente, escuta o barulho da válvula mecânica. Só que a válvula biológica ela é extremamente cara, né? E não pode acontecer nada com ela, né? Até mesmo na hora de abrir o vidro, a embalagem, por ela ser banhada, né? E às vezes está num conteúdo que é de vidro, né? Para que não haja absorção daquele material no plástico. Então tem que ter muito cuidado na hora da abertura dessas válvulas em sala. Então, vou falar rapidamente só para a gente pincelar, para conseguir contextualizar isso aí. Então, na cirurgia, na revascularização do miocárdio, ela pode ser feita com ou sem a SEC, né, que é a circulação extracorpórea. Geralmente são pacientes com doença arterial coronária, né, que já tiveram infartos agudos, né, são pacientes com estágio avançado em muitos casos, onde eles fazem mais de uma ponte, né, na revascularização com SEC, esse coração, ele é parado, né, então, durante o procedimento, nós vamos ter uma bomba fazendo essa função desse coração, né, e no momento de retorno à circulação cardíaca, né, é que muitas vezes é necessário uma cardioversão, é o momento mais tenso dessa cirurgia,
né? Desde 1995, nós tivemos já o avanço da cirurgia minimamente invasiva, né? Que aí, no caso da doença cardíaca, na cirurgia cardíaca, nós temos os bypasses de coronária, né? Então, é um procedimento que o paciente é bem selecionado, não é esse paciente tão grave, né? A gente, infelizmente, acaba operando esse paciente pelo acesso dele ao sistema de saúde já muito avançado, né? E isso torna a necessidade dessa cirurgia, às vezes, ser mesmo uma cirurgia aberta, não ser possível fazer procedimentos mínimos, né? E isso está direcionado à questão clínica desse paciente, que, por ser muito mais complexo, né, acaba tendo uma cirurgia também um pouco mais complexa, tá? E ainda se discute muito, com SEC ou sem SEC, né? Então, o que a literatura aponta? Que com SEC, né, as pontes que foram realizadas, elas, assim, que a literatura traz, elas têm um prazo muito maior de longevidade, ou seja, esse paciente consegue ficar sem um novo procedimento durante períodos bem maiores. Na sem SEC, né, nós temos, claro, uma mortalidade imediata, não tem diferença com ou sem SEC, né, porém, nós temos menos pontes necessárias, né? E alguns autores ainda colocam a questão de revascularizações que são incompletas, né? Não fez de todos os vasos que precisariam ser substituídos, né? Nesses casos, a cirurgia sem SEC, ela vai beneficiar pacientes com insuficiência respiratória, renal, né? Aquele paciente que não teria condição clínica também para uma revascularização. Então, faz uma cirurgia sem SEC, mas uma cirurgia parcial para manter, né, o conduto, a irrigação mínima para aquele coração ficar com um aporte melhor, né? Então, os procedimentos que envolvem as trocas de válvula, ou então reparo dessas válvulas, né? Aí nós temos aqueles que usam válvulas mecânicas, que estão bem menos, assim, bem mais incomum a gente encontrar esse paciente, né? São válvulas que a confecção delas são de carbono, poliéster, né? E que elas tinham uma duração bem alta, né? Entre 10 e 20 anos. Porém, são pacientes reféns da anticoagulação, né? Porque eles têm um maior risco, né, de coágulos. E a gente sabe que a formação do coágulo, ele pode induzir a um acidente vascular encefálico, a trombose, uma série de outras ocorrências, né, em razão disso. Então, a válvula mecânica, ela seria prejudicada, a questão do uso dela, muito por isso, tá? E a gente sabe que não é raro a gente encontrar numa enfermaria de cardiologia pacientes com história de AVE, é muito comum. Bom, nos tipos de válvulas de reposição, que são as bioproteicas, né, que são formadas a partir de tecido humano ou animal, e aí a gente tem 3 grandes tipos, né, que é o aloenxerto, ou homoenxerto, que é tecido retirado de um coração de um doador humano, a válvula porcina, que é do porco, né, e a bovina, que vem da vaca. Geralmente, elas não têm essa questão de aumentar o risco de coágulos, né, então elas têm uma proteção cerebral, digamos assim, né, sem que haja esse excesso de coágulos. Porém, as trocas das válvulas bioproteicas, elas são mais próximas, elas não duram tanto quanto as mecânicas. Então, seria apenas esse o inconveniente, né, para o uso delas, mas é praticamente usado em larga escala agora. Na troca da válvula aórtica, né, que é uma válvula de saída, ela vai permitir que aquele coração consiga bombear direitinho, que saia esse sangue do ventrículo esquerdo, né? E que feche adequadamente para que não haja esse sopro, né? Quando não há um fechamento adequado de válvula, a gente escuta
um sopro nesse coração. Geralmente são cirurgias que vêm já desde criança, né? O paciente já faz esse procedimento desde criança, é um defeito congênito, né? Ou evolui, às vezes nem foi percebido antes, mas evolui com estenose, aquela regurgitação, que ajuda com que o paciente seja um paciente que tem uma tendência a ficar cianótico, tá? Então, vocês podem observar na circulação periférica e nos lábios, né, que é um paciente que geralmente tem uma tendência maior à cianose, tá? Na substituição da válvula mitral, né, permite, então, que o sangue do átrio esquerdo flua para o ventrículo, né, geralmente, essa incompetência dessa válvula mitral, ela acumula líquido no pulmão, né? Então, um paciente que faz edema pulmonar, aquele paciente que se ele tiver com edema pulmonar, ele vai salivar aquele aspecto róseo, né? Que a gente chama quando observa. No paciente cardíaco, é bem grave isso, tá? Então, qualquer alteração de pressão pode piorar essa circulação, acumular mais líquido nesse pulmão. Por isso, a gente sempre alerta muito e às vezes acaba deixando esse paciente internado por um período maior antes do procedimento, para evitar estresse, emoção, que possam prejudicar ainda mais a capacidade cardíaca dele. Nos procedimentos utilizados para reparar válvulas cardíacas e danificadas, existem vários nomes, né? Então, valvotomia, alcomissorotomia, anoplastia, remodelação, descalcificação, o próprio reparo e o patching. Então, dentro do procedimento de reparar válvulas, nós temos uma infinidade de procedimentos, depende do que precisa ser feito, tá? Não vou me ater a ler cada um, depois vocês veem. E assim como nós temos diferentes tipos de válvulas, né? Algumas metálicas, outras com apoio metálico, outras biológicas mesmo, né? Então, válvulas pericárdicas. Hoje em dia, a gente tem muito acesso a isso, então, torna mais fácil até mesmo o acesso desse paciente cardíaco a um procedimento. No implante de transcatéter de válvula aórtica, né, nós temos a indicação, né, para estenose aórtica, que geralmente, se a gente for verificar, é um grupo pequeno de pessoas que tem essa alteração. Então, vai ser em torno de 3 a 5%, né? Porém, a maioria deles tem mais de 75 anos, né? Então, e a tendência, os estudos apontam que a tendência é que aumente muito esse tipo de procedimento em decorrência disso, né? Então, o coração, ele tem um tempo médio de vida, né? Eu costumo brincar que quanto mais ansioso a gente mais a gente gasta esse coração, né? Então, e podem observar que o paciente cardíaco, ele tem uma ansiedade elevada, né? Bom, esse é um procedimento mais simples, né? Que geralmente o paciente ele consegue ficar bem logo após o procedimento, ele pode ser feito com anestesia geral ou local, depende muito do paciente, né, da condição do paciente e o que ele consegue fazer, né, de questão clínica mesmo, né? Não precisa de nada assim complexo, de abrir peito, né? Então, é feito mesmo através do catéter. Porém, é um procedimento que ainda tem um alto custo, né? Porque usa muito o PME, então o custo ele é extremamente elevado. A gente sabe que os OPMEs aqui no Brasil ainda tem um custo 3 vezes a 4 maior do que lá fora, né? Não sei se é a questão de imposto em cima dessa necessidade de aquisição aqui, mas a tendência é que barateie. Porém, já tem algum tempo que esse procedimento é feito, não é um procedimento novo, né? E isso continua, assim, ainda bem caro. Mas, assim, quando o procedimento é feito na rede pública, ele tende a ser um pouco menos oneroso, né?
Então, as vias de acesso para esses tipos de procedimento endoscópicos, né, para catéteres. Aqui eu peguei 2 imagens de exemplos de válvulas de transcatéter, né, que ela fica fechadinha na introdução e quando é disparada ela fica nesse formato. Que, só para que vocês entendam como é feito, né, então é através de uma artéria, geralmente a femoral, sobe o catéter até na posição da válvula e aí dispara para localizar essa válvula. Um procedimento, assim, para um bom cirurgião ou radiologista, né, na parte cardíaca, eles conseguem fazer de uma forma bem tranquila. Outros tipos de cirurgias que também são feitas sob sedação, anestesia local, né, são as cirurgias dos distúrbios de condução, né, que são a implantação, né, dos dispositivos cardíacos e marca-passos, né, ou cardioversores implantáveis. Geralmente é para aqueles pacientes que apresentam a bradicardia frequente. São pacientes que, em sua maioria, eles apresentam, já vêm com uma história de síncopes, né, inicia a síncope, num esforço maior ele desmaia, né, então é um paciente que precisa, sim, fazer exames para verificar e depois instalar o marca-passo. Aí depende do tipo do marca-passo. Hoje nós já temos marca-passos que duram mais tempo, né? Tem marca-passos que às vezes no pós-operatório um dos fiozinhos solta incrivelmente naqueles pacientes mais arteiros e mesmo assim ele consegue polarizar esse coração a fim de manter, né, o funcionamento, né? Inclusive, eu descobri que eu tenho uma paciente que aconteceu isso com ela. Então, o aparelho possui basicamente 3 componentes, né? O gerador de pulsos, os eletrodos e o programador. Aí tem vários tipos, várias características, né? Eles podem ser unicamerais, bicamerais, unipolares, bipolares, podem ser temporários, tá? No pós-operatório da cirurgia cardíaca de revascularização, o paciente vem com os eletrodos temporários, né? Que ficam fixados próximo ao peito dele, né? Para, assim que retornar as funções hemodinâmicas cardíacas de estabilidade, eles são retirados. Dá um certo medinho de retirar, mas a gente pode retirar, né? Tem aqueles que não competem, né, com a própria despolarização cardíaca e tem aqueles que competem. Tem os endocárdigos e epicárdicos, né? Tem os não programáveis, tem os programáveis e multiprogramáveis. Então, hoje em dia, nós já temos a maioria deles programáveis, né? Dificilmente a gente encontra. Alguns procedimentos limitam esse paciente que usa o marca-passo. Então, ele não pode fazer ressonância magnética, né? Ele, no uso do bisturi para um outro procedimento cirúrgico, às vezes, há uma necessidade de desligar temporariamente esse marca-passo, aí tem que ser acionada a equipe responsável por dar esse apoio, né? Então, a gente tem sempre que checar a questão cardíaca desse paciente. Pós-operatório, né? Então, o que logo após o procedimento cirúrgico pode acontecer com esse paciente, né? Então, na admissão, né, para o enfermeiro que está numa UTI, o que eu preciso verificar, né, nesse paciente que está chegando para mim? Como que é esse diagnóstico de cardiopatia? Ele é uma cardiopatia grave, é simples, né? Ele tem já no pré-operatório alterações hemodinâmicas, né? Ele tem uma cardiopatia cianótica ou acianótica, isso é importante na avaliação, né, do pós-operatório. Se tem hiperfluxo pulmonar, né? Se o procedimento que foi realizado nesse paciente, ele foi um procedimento corretivo ou apenas paliativo, né? Isso vai diferir da condição clínica, né, desse paciente, obviamente, daquilo que dá para fazer para resolver o problema de base,
O tempo da cirurgia, obviamente, quanto mais tempo leva essa cirurgia, mais desfavorecido fica esse paciente, né? Então, são cirurgias que já demoram bastante tempo, né? Quanto mais tempo ele fica em procedimento, maiores serão as alterações metabólicas, hormonais, o metabolismo aumenta muito e às vezes esse paciente não tem como compensar esse aumento drástico de metabolismo, tá? Os anestésicos utilizados também podem piorar a depressão miocárdica, então, hoje em dia, isso tudo já se consegue verificar, né? E tentar minimizar ao máximo. Porém, já foram coisas que aconteciam no passado, né? A gente acredita, ou em locais de maior dificuldade de acesso, né? Alterações decorrentes, então, do tempo de circulação extracorpórea, né? Então, a gente sabe que, deixa eu ver aqui, Júlia, a gente sabe que a SEC, ela vai oxigenar esse sangue, né? Porém, para a gente fazer isso, é necessário infundir cristalóides, colóides, né? E isso aí pode alterar a viscosidade sanguínea a ponto de causar outras alterações, né? E durante essa SEC, nós temos também um risco muito maior de hipotermia, né? E aí, a gente pode classificar essa hipotermia no intraoperatório como leve, moderada ou profunda, né? E essa hipotermia, ela vai sugerir, em alguns pacientes mais graves, então, uma hipóxia tecidual. Por isso que a gente precisa estar atento ao quilo que o paciente tinha antes, estar atento durante o procedimento e logo após o procedimento, né? Então, acidose lática, aumento da resistência vascular periférica, fazendo que haja um descontrole pressórico temporariamente, por isso, às vezes, os pacientes, eles necessitam no pós-operatório mediato o uso de hipotensores, né, para controlar, então, essa pressão em decorrência desse aumento dessa resistência. Então, o que eu falei da SEC, né, do uso dos cristalóides, é hemodiluição, né, então diluir demais também não é bom, porque isso aumenta o edema do paciente. Se eu tenho um paciente com edema muito maior do que o esperado, ele vai ser um paciente mais pesado para aquele coração, né, então, né, tem que ter uma hemodiluição parcial, né, então há uma necessidade desse controle bem adequado, assim como a coagulopatia, que é o uso a gente precisa no paciente que está em SEC usar heparina, né, porém, em alguns momentos vocês vão ver que eles usam também a protamina para poder fazer esse equilíbrio, né, durante essa circulação. E com tudo isso, nós temos a síndrome, né, a SARS, que é a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? Então, se você aumenta a permeabilidade vascular, tem uma perda transendotelial dos líquidos, das proteínas, aumenta o líquido intersticial e dificulta, né, aparece o edema e dificulta a circulação periférica, que já vai estar afetada pelas drogas que vão ser utilizadas para manter, né, a pressão, os níveis pressóricos desse paciente. Então, o paciente que recebe muitas alterações num procedimento cirúrgico. Uma vez que eu não tenho sangue na superfície, né, eu tenho uma ativação normal, né, de células de defesa, os macrófagos, neutrófilos, plaquetas, e isso faz com que haja liberação de citocinas, né, fatores de necrose tumoral, interleucinas, e vai provocar uma lesão endotelial. Então, vejam, resistência endotelial, lesão endotelial, então o paciente tem muitos desfavores conforme o tempo de cirurgia. Por isso que não pode atrasar de forma nenhuma o tempo desse procedimento, ele tem que ser o mais ágil possível, porque senão vai implicar em complicações no pós-operatório. Então, em decorrência daquilo que eu já falei, é um paciente que ele vai ter uma retenção hídrica em torno de 30% a 60% da volemia, né? E isso, igual eu falei,
além de dificultar a perfusão periférica, ele vai, né, aumentar o comprometimento pulmonar, né, pode gerar um edema pulmonar, né. Outra coisa importante é o tempo de oclusão aórtica, né, no momento de fazer ou a ponte, né, ou a transferência para a SEC, né? Então, o tempo de oclusão, ele pode levar à isquemia do cérebro, principalmente, tá? Então, tem que ser algo bem ajustado. Por isso que é um pouco estressante, né? Quando tem alguma coisa que não corre segundo o que deveria acontecer, né? Então, tem que observar o volume recebido de hemoderivados, plasma, plaqueta, né? Volume de diurese transoperatória, né? Então, o baixo débito, a hipoxemia, as arritmias, a acidose, a lesão do ducto torácico, as embolias decorrentes da formação desses trombos, né? E até mesmo anomalias cardíacas não diagnosticadas no pré-operatório, né? A capacidade desse paciente. Além disso, a gente tem que estar atento às drogas vasoativas que foram utilizadas, né? Se teve ou não dificuldade de intubação, a presença das secreções na parte respiratória, né? Às vezes, é uma cirurgia limpa, às vezes não foi constatado que tinha alguma infecção prévia, né? Mas às vezes tem, né? Por exemplo, infecção de urina é algo, infelizmente, mais comum por vários motivos, e num paciente desse, que às vezes tem restrição de líquido e já tem alteração renal, ele pode estar mais sujeito. Às vezes ele está assintomático, mas ele já tem uma infecção em curso, né? E isso a gente vai ter uma exacerbação no pós-operatório, né? Ou então a ocorrência de várias outras alterações. Então, no ato cirúrgico, de uma forma bem resumida, nós vamos ter várias alterações, né? Muitas delas decorrentes da circulação extracorpórea, né? Porém, ainda tem muito paciente, igual eu falei, de acordo com a gravidade, né? Que segue para a SEC mesmo, né? Claro que a cirurgia minimamente invasiva, ela está bem mais presente do que antes, mas a gente sabe que esses grandes procedimentos, eles ainda estão com o uso da SEC. Então, nos cuidados, e sempre que devem ser observados, a hemodinâmica desse paciente, então, níveis pressóricos, né, por isso a gente precisa ter um padrão anterior, né, qual era a pressão, como que eram os sinais, né, anteriores, para que a gente veja se aquele coração está voltando, né, se ele voltou e voltou com uma qualidade melhor, né, se ele tem arritmia, né, ou se ele inicia alguns pontos de isquemia, né, por isso que é feito com muita frequência no pós-operatório, né, os ECGs, né, o estudo eletrocardiograma. O alívio da dor, né, e do desconforto desse paciente é muito importante para não ter uma sobrecarga cardíaca, né? E são pacientes pela ansiedade mesmo do procedimento e porque é um paciente muito invadido, né? Esse que eu falo assim da revascularização, um paciente que vai sair às vezes da cirurgia com um dreno pleural, 2 drenos pleurais, um dreno pericárdico, sai com um fio de marca-passo externo, sai com PAI, né? Sai com sonda vesical de demora, às vezes com uma sonda nasogástrica aberta. Então, é um paciente que é muito invadido, e isso gera ansiedade nele. Apesar dele ter sido informado, quando ele percebe o pós-operatório mesmo, né? Ele tem aquela ansiedade crescente de entender, vou ficar bom, vou melhorar, né? Tudo isso é gera muita ansiedade nesse paciente. No pós-operatório imediato, então, o que de imediato na UTI esse paciente vai ser induzido? É o desmame da ventilação mecânica, né? Quanto mais rápido, melhor, né? E isso faz com que ele tenha, então, uma chance menor de uma pneumonia associada à ventilação mecânica e tenha uma diminuição do tempo de internação de uma forma geral. A retirada dos drenos, né, o início da mobilização no leito, né,
o estímulo para o autocuidado, tudo isso tem que ser de uma forma bem orquestrada, no sentido de não ser rápido demais, mas também não deixar esse paciente inativo demais, porque senão vem as complicações decorrentes dessa inatividade no pós-operatório, né? A telectasia, derrame pleural pior, né? Além daquele já adquirido no procedimento cirúrgico, né? Então, ele precisa iniciar, né, o autocuidado. E a gente tem que estar sempre próximo para poder direcionar aquilo que ele dá conta e entender até que ponto ele dá conta também. Sempre respeitando os cuidados prioritários, tá? Então, deve-se manter sempre um rigoroso balanço hídrico, tá? Infusão, débitos, controle da diurese, porque é um paciente que ele está numa adaptação àquela nova rotina, então, muitas vezes, ele pode cursar com a necessidade de uma restrição hídrica por conta disso, tá? E aí observar também a questão da ferida cirúrgica, né? Se tem algum sinal flogístico, sempre observar e ter muito cuidado do manejo dessas incisões, né? São incisões que geralmente não há necessidade de retirada de suturas, a não ser que tenha deiscência, né? Mas, né, a gente consegue ter uma manutenção melhor e ter sempre o cuidado de não ter infecção, afinal de contas é uma cirurgia limpa, né? Se houver infecção de cirurgia, nós temos um problema bem grave, tá? No pós-operatório, a gente divide ele em fases, né? Então, a fase 1 da reabilitação cardíaca, ele compreende ainda o intra-hospitalar, com a média de 14 dias, né, nos pacientes não complicados, onde ele vai ser orientado nesses cuidados de saúde, né, a ter um exercício de leve intensidade, de forma intermitente, né, que pode ser caminhar, sentar, né, evitar repouso longo no leito, eles ficam com medo, mas a gente precisa motivá-los a sair do leito, tá? Na fase 2 e 3, né, que já ocorre após a alta hospitalar, né, ou em acompanhamento ambulatorial, né, deve ser sempre mantidas as orientações, porque eles esquecem com facilidade, ainda mais, né, se eles já não tinham os bons hábitos antes, né, então, dar sempre essa assistência a esse paciente, a fim de controlar os fatores de risco ao que ele está exposto, evitar que volte aos mesmos hábitos anteriores, né, e possa obstruir as pontes que foram realizadas, por exemplo, né, e explicar bem. Geralmente eles saem com tanto medo que a cirurgia é tão extensa, digamos assim, que eles ficam um bom período bem obedientes, mas a gente sabe que isso é transitório. Então, o ser humano, né, a gente já faz isso naturalmente. Tenta ir sempre para a facilidade, né? Além disso, os familiares, eles precisam estar junto dessas orientações, tá? Para eles ajudarem na mudança de hábitos de vida, né? Não adianta o paciente operou, o paciente mudou o hábito, mas na casa dele todo final de semana tem churrasco, tem cerveja, tem um monte de coisa, não vai ajudar, né? Então, a família precisa ser envolvida em todas essas orientações de pós-operatório. E isso é muito a questão do enfermeiro, tá? Então, a gente precisa transmitir essas informações, entender se o paciente absorveu. Muitas vezes ele absorve, mas ele não compreende da forma correta, por isso que essa necessidade, esse acompanhamento tem que ser contínuo, né? Então, lembrar sempre da necessidade de segurança, de amor e de estima, né, desse paciente. São pacientes que eles têm uma tendência à ansiedade e a uma carência, né, de tanto da família, né, e ali, quanto do profissional, né, tá transmitindo para ele todas as necessidades, aquilo que está acontecendo para que ele tenha uma diminuição dessa ansiedade. No paciente que cursa com complicação, isso é bem mais difícil, né? Então, a gente precisa
ter um apoio maior, entender a rotina dele, que são pacientes, assim, que não, o problema deles não está só no coração, tá? Se ele fez uma revascularização do miocárdio, significa que os vasos de vários outros locais também têm o mesmo problema, né? Tem o mesmo entupimento. Então, um paciente que ele pode, por exemplo, sofrer uma queda, bater a perna e dali, se ele tiver uma alteração também vascular a nível periférico, ele é um paciente que pode ser sujeito a uma amputação, né? Em decorrência dessa falha, né, de irrigação. Então, um paciente que precisa, sim, né, de essas orientações e dessa continuidade, né? Só lembrando algumas coisas importantes para a gente orientar para esse paciente, né, e para entender, né, esse paciente. Então, eu resumi aqui, na ansiedade e depressão, que é algo comum deles, né? Gente, se vocês pegarem alguns artigos sobre cirurgia cardíaca, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Então, geralmente são sintomas, né, são alterações que vão provocar alteração do sono, ele vai ter medo da morte, vai ter medo de um novo evento ou de um novo procedimento, e aí ele fica com medo de executar atividades da vida diária. E isso deixa ele um paciente muito restrito. E um paciente muito restrito na inatividade, ele vai gerar complicações, né, de pós-operatório. Então, por isso, mais uma vez, a questão da orientação. A dor. No pré-operatório, geralmente a dor é muito comum nesse paciente, né? Na questão da angina instável ou estável, independente de qual das duas, é um paciente que cursa com dor, né? E além dessa dor normal já da questão cardíaca, no pós-operatório ele vai ter a dor muscular, do posicionamento durante várias horas na cirurgia, ele vai ter a dor próxima às incisões dos drenos, a incisão, né, quando for de peito aberto. No caso da ponte de safena, ele vai ter a dor na incisão, né? Então, ele precisa estar bem munido, né, de analgésicos de horário, inicialmente, para poder limitar ao máximo, né, essas dores que possam ocorrer, né, que aumentam o gasto cardíaco desse paciente, né? E associado a isso, nós temos todo o procedimento cirúrgico, né? O trauma cirúrgico, a intubação, a irritação dos drenos, a isquemia, a imobilidade, né? Tudo isso está associado à piora dessa dor, né? Então, a gente não pode subestimar isso dele, né? E isso pode, se eu não tenho uma observação adequada e uma neutralização adequada dessa dor, isso vai repercutir negativamente nesse paciente, né? Tendo ele uma diminuição da capacidade respiratória, térmica e cardiocirculatória. Então, esse paciente, a gente precisa estar atento. Às vezes ele diz, não, eu estou bem, né? Mas você vê que aquilo que se apresentam diante dos seus olhos é que ele tem dor, né? Que tem uma face de proteção, isso aí identifica que ele está com dor, né? Então, sempre observar um paciente que ele não pode ter dor no pós-operatório, né? Igual eu falei para vocês, a questão do edema, do sequestro de líquidos no intraoperatório. Então, nós vamos ter um edema de membros inferiores, né? Muitas vezes associada à retirada da safena, manipulação cirúrgica no local, né? E aí, dependendo do tanto desse edema e da condição cardíaca pós-operatória, eu posso fazer essa elevação 3 vezes ao dia por 15 minutos. Dependendo da fração de ejeção desse paciente, se mesmo assim continuar baixa, eu tenho que orientar ele a elevar um membro por vez, tá? Se tiver muito edemaciado, eu não posso elevar os dois de uma vez, porque aí eu estou aumentando a quantidade de líquido que está voltando para o coração. E eu posso induzir esse paciente a ter um acúmulo maior de líquido pulmonar em decorrência disso, né? E ele evoluir com edema ou com derrame pulmonar.
E isso ele precisa também estimular, né? A gente precisa estimular a fazer pequenas caminhadas, tá? E a questão também da ingesta hídrica, né? Na incisão cirúrgica, sempre manter limpa e seca, realizar a limpeza durante o banho com sabonete de preferência líquido, se o paciente já não tiver mais nenhuma exsudação de seroma por essa ferida. Enquanto houver saída de seroma, precisa estar coberto e precisa ser estéril curativo, tá? Quando eu preciso manter estéril, é muito importante que, vamos supor, ele ficou 10, 15 dias na UTI, né? Pós-procedimento. Eu não posso simplesmente utilizar um antisséptico todos os dias, né? Que eu vou alterar o pH daquela pele, tornar aquela pele mais sujeita à invasão microbiana e ter uma infecção em decorrência disso. Então, é muito importante que a comunicação da equipe seja nesse sentido também, tá? Então, faço um dia, né, ou 2 dias só com soro ou só com água estéril, no terceiro eu posso passar uma clorexidina ou um outro antisséptico? Posso, desde que eu não tenha isso regularmente todos os dias. Lembrando que nas primeiras 72 horas, nós ainda não temos uma coaptação das bordas de forma adequada, né? Então, não devo usar substâncias alcoólicas, porque senão aquela pele vai apresentar uma hiperemia local, que a gente pode confundir com um sinal flogístico, e não é um sinal flogístico, é apenas uma reação ao uso de uma solução alcoólica, tá? Isso sem mencionar a dor que isso que isso causa, né? No sono, né? Então, a alteração do sono está relacionada à dor? Precisa, então, esquematizar a prescrição daquele analgésico antes de deitar, né? Também é importante que o paciente entenda que ele não pode comer e deitar. Quando ele está internado, isso acontece, né? Porque a comida chega a todo momento. Então, a gente tem que orientar ele. Jantou ou teve a ceia, que ele faça uma caminhada, né? Após isso, uma caminhada leve, para que ele depois tenha uma condição melhor de sono, né? No hospital, é controlada a cafeína, porém, em casa, a gente sabe que não é mais difícil da gente controlar. Então, o paciente que está a nível hospitalar, ele não vai receber elementos de cafeína, porque não vai ser permitido pela nutrição, né? Uma vez que ele já tem essa queixa de sono. No entanto, em casa ele vai fazer isso. Então, se é um paciente que vem com essa queixa e que ele já está em domicílio, a gente precisa orientá-lo à diminuição dessa cafeína, porque muitas vezes ele não consegue tirar, né? E estabelecer um horário para deitar, né? Às vezes isso é difícil porque já é uma pessoa que não tem aquela rotina de deitar. Na questão do conforto, né, implementar, então, terapias farmacológicas ou não farmacológicas no sentido de tratar todos os sintomas que ele apresenta para manter o conforto. Na manutenção de um ambiente terapêutico, a gente está associado muito ao ruído, isso a nível hospitalar é complicado reduzir, né, porque ele vai pós-operatório numa UTI, aí vai ter o barulho dos aparelhos, eles geralmente reclamam muito disso, né, e vai para uma enfermaria que também tem, ou quarto que tem a questão da medicação, né, por isso que, assim, a gente tem que observar o aprazamento adequado para a gente não ter que fazer uma medicação 2 horas da manhã, na hora que seria o repouso daquele paciente e acordar. Obviamente, eu estou alterando todo o conforto desse paciente, né? Então, eu tenho que me atentar a esses detalhes, né? A questão do ambiente iluminado, o silêncio, né? Tudo isso ajuda a contribuir com o conforto desse paciente. Assim como o posicionamento, uma coisa muito comum, eles terem medo de deitar de lado, com medo de acontecer alguma coisa ruim com o coração. Aí, isso a gente precisa reforçar que
Se ele se sentir desconfortável, ele não deita, mas se ele está confortável, está na posição que ele gostaria, não tem qualquer contraindicação à lateralização, né? E a programação perioperatória, ela envolve não só a equipe de enfermagem, como a equipe cirúrgica, anestesiológica, e isso é importante para diminuir aquilo que eu já falei no paciente, que é a ansiedade. A ansiedade é muito comum nesse paciente, em todo paciente cirúrgico, mas principalmente no paciente cardíaco, tá? Algumas referências que eu coloquei e consegui bater meu tempo. Alguma dúvida em relação àquilo que eu apresentei?